Olá, turma. Hoje nós vamos fazer um jogo, não é o jogo Mastermind, porque o jogo Mastermind a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai começar com um jogo um pouco mais simples, que simula um jogo de tabuleiro, que tem um dadinho virtual. O que é um dadinho virtual? Na verdade, ele vai girar números entre 1 e 6, e esses números, né, simulam então como se estivesse jogando aquele dadinho, né, aquele cubinho, né, onde você tem essa numeração, e vai fazer com que certos, né, nossos carros virtuais, né, que vão ser representados por alguns símbolos no programa, andem ao longo da pista. Né? Então, na verdade, o que ele simula? Simula uma categoria de automobilismo que se chama arrancadão, onde você tem, por exemplo, dragsters, são veículos que só conseguem praticamente andar em linha reta, eles não conseguem fazer curva, né? Então são veículos de altíssima potência, velocidades altíssimas, e como diz o nome, né, do esporte chamado arrancadão, o objetivo realmente é percorrer 400 metros no menor tempo possível. Tá? Então a roda da frente, na verdade, é só uma roda guia, a roda de tração mesmo, que é a roda traseira, né, que faz com que o veículo realmente ganhe velocidade. Né? Então, vocês vejam que essa questão da modalidade, o que mais importa, então, não é tipo, é feito em autódromo, mas a modalidade não é uma corrida onde tem um circuito ou algo parecido, é apenas uma linha reta e ganha o carro que fizer em menor tempo os 400 metros da reta principal do autódromo. Né? Então, voltando aqui, nós vamos carregar aqui o nosso programa, né, que é no Code Blocks, na verdade, Code Blocks aqui, tá? E vamos começar construindo, deixa eu até fechar a janela aqui, as janelas que eu não vou precisar usar, né? E vamos começar, eu vou fechar essa janelinha aqui, que eu não preciso dela, e vou começar um documento em branco. Tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é começar com o include da nossa biblioteca padrão, então hashtag include, tá? stdio.h. Lembrando que o nome desse símbolo aqui, que a gente fala hashtag, na verdade não é hashtag. Né? Hashtag é um termo usado pelo Twitter, ele ficou muito popular, mas o nome correto desse símbolozinho aqui, que a gente começa, a título de curiosidade, se chama cerquilha. Então a cerquilha include, né? Mas ninguém fala cerquilha, né? Todo mundo está acostumado, tão acostumado com o Twitter, que por sinal eu não tenho, né? Então o pessoal às vezes me pergunta, mas você não tem Twitter? Eu já tenho rede social demais, eu não dou conta, na verdade, da quantidade de informações que chegam. Então eu já uso o YouTube, já uso o WhatsApp, e na verdade mais o Twitter seria inviável para mim. Tá? É muita coisa. Então, mas só para a gente ter uma ideia, então hashtag é o termo usado no Twitter, que usa esse símbolo aqui, que significa o seguinte, é uma marcação. Hashtag é uma marcação para você clicar e ir para determinado assunto. Né? Mas o símbolo então se chama cerquilha. Tá certo? Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos ter o programa principal, nós vamos incluir uma biblioteca para fazer o sorteio, né? O pessoal chama de sorteio da semente. A semente, na verdade, vai usar o relógio do computador para não ficar viciado no sorteio. Como eu falei para vocês, o computador sempre é do menor esforço. Se um número, se ele já gerou uma sequência randômica, ele não, né, a menos que ele seja obrigado, ele não vai gerar outra. Tá? Ele vai aproveitar aquilo que já está pronto. Então, eu vou ter o programa principal, o main, né? E nós vamos começar então salvando. Então, como é que eu vou salvar esse programa aqui? Então, eu vou clicar aqui no meu disquete, eu já vou salvá-lo, tá? Então, eu vou salvar aqui no ADNP, o TFPR, ADNP, né? Linguagem C, e vou chamar ele, já estava na pasta correta, eu que não prestei atenção. Vou chamar ele de arrancada. Arrancadão. Sem tio, sem acentuação, né? Sempre o nome dos arquivos em C seguem o mesmo padrão das variáveis. Então,
salvar. Está aqui, o nosso programa já ficou colorido, ele já reconheceu que o programa é um programa em C, e nós vamos então partir para começar o sorteio, né? Então criar um dado virtual. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar um título. Na verdade, eu vou precisar saber o seguinte, nós vamos ter aqui int, tá? O dado, a gente vai ter o dado, que seria aquele dadinho. Então, dado não é o dado de informação, é o dado, né? Infelizmente, a gente usa o mesmo termo para simbolizar um cubinho que tem uma numeração. Tá? Então, dado, a gente vai ter posição 1, posição do carro 1, eu vou deixar com posição 1 mesmo. Posição 1, posição 2. Então, como a gente viu, na verdade, os carros largam lado a lado, são de dois em dois, porque a largura da pista não permite colocar vários carros um do lado do outro. Se fosse, na verdade, uma pista gigantesca, no meio do deserto, até você poderia fazer uma largada com vários carros ao mesmo tempo, mas em geral eles largam só de dois em dois. Tá? Então nós temos aqui dado, só que como é um jogo, na verdade não vai ser, vai ser um jogo de sorte, né? A gente vai usar o dadinho para sortear a posição e cada carro vai andar uma quantidade de vezes. Então a gente tem o dado, a posição e assim por diante. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos sortear um número, tá? E a gente vai ter que sortear isso várias vezes. Bom, então o que nós temos que fazer para que o jogo aconteça várias vezes? A gente vai ter que fazer uma repetição. Então, while, tá? Enquanto, né, posição. Então, nós vamos fazer o seguinte, quem que ganha a corrida? Aquele que chegar no final dos 400 metros em primeiro. Só que, para nós, 400 posições aqui é muita coisa. Tá? Imagine 400 jogadas, né, é muita coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que a posição 1, enquanto ela for menor que 50, e a posição 2, sem cedilha, né, a posição 2 for menor que 50, né, o nosso jogo está, né, tá valendo. Só que para a gente ter segurança que essa posição tem valor 0, você inicializa ela quando você declara, já com a posição igual a 0. Igual a 0. Okay, né? Então, por quê? Porque pode ter lixo de memória. Na verdade, você tem lá algumas coisas, algum conteúdo, se você não colocar igual a 0, você não assegura que o valor inicial de posição 1 seja 0. Então, quando os carros estão na largada, eles estão na posição 0. Tá? Enquanto não chegarem nenhum dos dois na posição 50, o jogo continua. Então, quando a posição 1 for menor que 50 e a posição 2 for menor que 50, então o que acontece? Ambos têm que estar em posições que não são ao final da pista. Né? Se um deles chegar no final da pista antes, acabou o jogo. Então o while, na verdade, só vai fazer essa repetição enquanto os carros estão correndo. Nenhum deles chegou no final, por isso que tem que ser um e não um ou. Ambos têm que estar antes da posição 50. Tá? Menor ou igual a 50. A posição 50 também está valendo. Tá certo? Menor ou igual a 50. Tá certo? Muito bem. Então, o que nós fizemos aí? Bom, nós fizemos, na verdade, um loopzinho, que enquanto nem o carro 1 nem o carro 2 estiverem na posição 50, é que eles estão no meio do caminho, aí a corrida está... Né? Então, por incrível que pareça, não é o carro que sai na frente que ganha, é o carro que chega nos 400 metros primeiro. Tá? Então, eu já vi carro largar bem depois do outro e conseguir superar o outro na reta, né? Porque é um carro extremamente rápido. Então, o que ganha, na verdade, é aquele que chegar no final dos 400 metros. Para nós, o que ganha é o que chegar primeiro nos 50. Né? Aqui os 50, porque é 50 posições, não 50 metros. Né? Não estamos falando de metro. Mas a gente vai simular como se fosse uma corrida. Né? Então, o que nós precisamos fazer é sortear um número, ou seja, o dado, fazer jogar o dado.
Então, dado vai ser igual a... Bom, primeira coisa, tenho que fazer um sorteio, né? Então, antes de mais nada, nós vamos ter que sortear usando aquela função, na verdade, srand, time null, né? Então, eu vou colocar aqui para usar o quê? Para você forçar o uso do relógio do computador. Srand, tá? Então, função time, tá? E vou colocar aqui null. Né? Então, isso aqui é para forçar o uso do relógio para que ele não use sempre a mesma sequência randômica. Ou seja, ele vai usar a hora local. Isso a gente viu num exemplo anterior, onde a gente via, de acordo com o relógio, se você estivesse no mesmo minuto, ele sorteava vários valores iguais. Assim que mudava o minuto, ele já começava a sortear diferente. Né? Então, de qualquer forma, a gente não vai sortear vários de uma vez, né? A gente vai sortear 2 números, e o dado, na verdade, vai receber então a sequência randômica. Né? Então, o que eu tenho que fazer? O dado vai ser igual a rand, né? O comando, na verdade, rand é uma função, rand chama a função para sortear o número randômico. Tá? Você coloca a porcentagem e o valor, na verdade, o intervalo que você quer que sorteie. Bom, eu quero sortear um número de 0 até 6, certo? 0, sim? Não, 0 não entra no dadinho. Se vocês olharem naquele dadinho do jogo, começa com 1. Né? Quando você coloca o intervalo 6 aqui, o 6 não entra no sorteio. Ou seja, ele ia sortear o número desse jeito que está aqui, entre 0 e 5, inclusive o 5. Mas o 6 não entra. O 6 é o limite. Então o limite não entra. Então o que você vai fazer? Você vai sortear o número entre 1, né, e 6. Só que o 6 não está entrando, ele é o limite. Então você coloca mais 1 aqui, porque o dadinho nunca começa com 0. Nem tem o 0 no dadinho. Então você coloca mais 1, e isso aqui vai fazer o quê? Isso vai fazer que você coloque, né, uma... Soma-se 1 para eliminar o 0. Então, vou colocar aqui, ó. Soma-se 1 para eliminar o 0, que não tem. Nos comentários eu posso usar a acentuação à vontade, não tem problema nenhum. Eu coloquei A com tio aqui, sem problema. O que eu não posso usar seria no meio do programa, o nome de variáveis e assim por diante. E, é claro, né, então, posição é tudo sem acento, sem cedilha, sem nada. Tá? E não poderia usar no nome do arquivo, para não dar confusão. Né? Então, soma-se 1 para eliminar o 0, que não existe no dado do jogo. Então, o dado, na verdade, é o dado, né, aquele cubinho com os números, né, que a gente quer jogar. Não o dado de informação, mas o dado... Então, eu estou sorteando um dado, certo? Bom, quem que é o primeiro jogador? Bom, o primeiro jogador, na verdade, é o K1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ver de quem que é a vez, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Eu poderia, na verdade, eu vou ter que acumular os valores, né, de posição 1, posição 2, são valores acumulativos, né, e eu vou precisar, além disso, então sortear o número, né, vou ter que sortear, deixa eu ver uma coisa, como é que eu alterno entre os jogadores? Eu tenho que pensar aqui, na verdade, que... ele tá... Na verdade, eu posso fazer os 2 sorteios uma vez só. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a posição 1. Vai ser igual a posição 1 mais o dado. Então, ele vai andar a quantidade de... Né? Então,
conforme eu jogo o dado, né? Então, o carro 1 avança N posições fornecidas no sorteio do dado. Então, avançou N posições, na verdade, né? Esse N é a quantidade que ele sorteou aqui. Então, posição é posição mais 1, né? 1 mais o dado, tá? E vou fazer um sorteio de novo, tá? Bom, eu poderia, na verdade, então o carro 1, na verdade, vai estar sorteando aqui. Vamos sortear de novo. Acho que é melhor do que usar a sequência randômica igual. Não vai dar certo, né? Então nós vamos pegar isso aqui e vamos sortear de novo aqui, né? Forçando o relógio novamente aqui. Tá? Jogou o dado de novo para o outro carro, tá certo? E como vai ser extremamente rápido, os dois vão praticamente andar juntos, porque entre o sorteio de um dado e do outro, o programa em si executa isso de forma extremamente rápida. É um programinha bem simples, bem fácil. Então a posição 2 vai ser igual a posição 2 mais dado. Tá? Então, isso aqui, o que vai acontecer? O carro 2 avança N posições fornecidas no sorteio do dado. Então, tem um outro sorteio. Então, jogo o dado duas vezes. Tá? Então, foi feito um S-Rand time null de novo, para pegar a hora do relógio. Ele sorteia de novo. Né? E eu tenho, então, um sorteio duas vezes, um sorteio, né? Eu jogo o dado para o carro 1, jogo o dado para o carro 2, né? Só que eles vão praticamente andar juntos, porque isso aqui não dá nenhum milissegundo aqui de diferença. E é claro que depois que eu faço isso aqui, eu faço o quê? Eu vou parar a tela. Então veja que o getChar, ele descarta o último Enter, ou ele aguarda um próximo Enter. Então, como eu não tenho nenhum Enter digitado anteriormente, isso aqui vai parar a tela, aguardando um Enter. Então eu não tenho Enter, né? Opa, grudou aqui. Não tenho nenhum Enter digitado anteriormente. O programa está rodando sozinho, ele fez o sorteio, né? E ele está esperando agora que eu dê um Enter para a gente sortear de novo. Tá certo? Então, nós vamos até colocar aqui, eu vou colocar aqui um vírgula e começa com 1, tá? E toda vez que eu der um Enter aqui, eu vou ter um I++. Tá? O que é esse I? Isso aqui é o número da jogada. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui um printf. E vamos colocar aqui, ó, jogada e o número da jogada. Porcentagem D, um I inteiro decimal, começa com 1. Né? Eu vou colocar I aqui, o valor de I. E não tem Enter por enquanto. Ele vai colocar jogada I, né? E depois desse porcentagem D, eu posso até colocar... Eu posso fazer o seguinte. Aqui no caso, depois que ele fez a jogada, né? Posição 1, posição 2, e eu vou pular a linha depois que ele fizer isso aqui, o I++. Né? Então, eu vou colocar aqui um printf, tá? contra/n, que são quebras de linha. Só para não grudar tudo. Tá? Então, isso aqui são quebras de linha. Perfeito? Então tá aqui. O que vai acontecer? Não vou ver nada, porque não tem printf aqui, eu só vou ver a jogada número, jogada 1, jogada 2, jogada 3. Então eu não vou ter noção do que está acontecendo com os carros, porque eu não imprimi a posição deles. Tá? Mas nós vamos colocar aqui o valor do dado. Tá? Então eu vou fazer aqui o printf
dado para o carro 1 igual a, e vou colocar aqui um porcentagem D, e vou pedir para ele escrever o valor da variável dado, que eu quero saber quanto que ele sorteou. Então, tá aqui, ó, dado para o carro 1, porcentagem D, dado, mesma coisa para o carro 2. Então, vou pegar isso aqui, Ctrl C, copio, né, para ganhar tempo, e vou colocar aqui o dado para o carro 2. Ele sorteou de novo. Então eu vou ter uma noção aqui de quanto que o dadinho deu, né? Se o cara é sortudo, se não é, e assim por diante. Então aqui, na verdade, eu posso até ganhar um tempo, porque se ele fizer 2 sorteios seguidos, é capaz de ele pegar o mesmo horário do relógio, os dois vão dar iguais. Então eu tenho que fazer aqui um getChar antes. GetChar, né? Abre e fecha. Isso aqui é para parar a tela aguardando um Enter. Então tá aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, colei aqui. E vamos ver como é que funciona o joguinho, então. Então eu já salvei o jogo, está o nome de arrancadão lá. Vou dar um Build and Run. E aí vamos lá. Jogada 1, dado para o carro 1 igual a 1. Dado para o carro 2 igual a 5. Dado para o carro 1, 5, 6. Dado para o carro 2, 6. Então está faltando quebrar a linha depois de jogada, né? Até na verdade nem precisou. Posição 1, não precisou desse getChar aqui. Vamos ver o que acontece se eu não tiver esse getChar. Será que ele vai colocar, deixa eu colocar aqui como comentário, será que ele vai sortear o mesmo número para os dois carros? Aí vamos lá, Build and Run. 1, carro 2, 1 não, mesmo milissegundo, não adianta, tá? Então, antes disso, eu quero colocar aqui carro, dado para o carro 1, tá? Contra a barra N, aqui contra a barra N. Tá? Dado para o carro 2, jogada também eu vou colocar aqui contra a barra N. Tá? Para ele pular a linha. Tá? Porque ficou muito grudado. Tá aí, dado para o carro 1, 1, 1, porque é o mesmo milissegundo. Então não mudou. Ele está pegando no mesmo. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar um getChar para ele parar a tela, aguardando um Enter. E daí dá tempo dele gastar tempo aqui. Ou eu faço um delay, né? Mas o delay, na verdade, eu vou expressar o número em milissegundos, ele não é igual no Linux e no Windows. Tem diferença, né? Então, o que eu vou fazer para gastar tempo? Para gastar tempo, eu vou fazer um loop, que não faz nada. Faz um loop aqui, então, ó, gastar, então, eu vou colocar aqui, ó, loop para gastar tempo. Então, vou colocar aqui, ó, barra, barra, tá? Então, vou colocar aqui um loop para gastar tempo, né, para ele não sortear no mesmo milissegundo, senão vai dar zebra. Tá? Então, em vez de dar um getChar, eu vou fazer um for aqui, ó, com o i variando de... O i, na verdade, jogada, ele guardou a jogada. Em vez de i, na verdade, eu vou colocar aqui jogada. Jogada. Fica até mais fácil de entender. Jogada é igual a 1. Né? Então, em vez de i mais mais, eu vou fazer jogada mais mais. Cada vez que acontece uma jogada, ele acrescenta 1 na jogada, e vai ser a próxima jogada, e assim por diante. Então, para gastar tempo, eu vou fazer um for com o i, que eu estava usando para jogada, mas acho mais conveniente fazer o i como variável auxiliar. E vou colocar aqui, o i começa com 0, enquanto i for menor que 100, 100 é muito, né? Vamos colocar aqui 30. Tem que contar até 30. 1, 2, 3. Para o computador é muito rápido mesmo. Tem que ser 100. Para o computador não dá para ser menos que isso aqui. Eu quero gastar tempo, então vou colocar 100 aqui, que ele vai contar, fazer um i variar de 0 até ser 100. É 99, na verdade. Né? 100 não entra, porque é menor que 100. Tá? I mais mais. Então ele vai incrementar o i e eu vou matar o loop.
Por quê? Porque eu não quero esse loop fazendo outras coisas. É só para gastar tempo. Então, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e matei o loop. Tá? Então, vou colocar aqui observação. O ponto e vírgula matou. Vou colocar aqui. Faz com que o loop não altere dentro de si mesmo. O loop fique dentro de si mesmo. Então, o ponto e vírgula faz com que o loop fique dentro de si mesmo, ele não incrementa, não faz nada, na verdade. Tá? Não faz nada. Então, é um loop que não faz nada, só gasta tempo. Tá? Então, o loop é para gastar tempo. O ponto e vírgula faz com que o loop fique dentro de si mesmo. Então, eu coloquei o ponto e vírgula aqui. Ó. Então, matei o loop. Esse for não vai fazer absolutamente nada. E vamos tentar dar um build and run para rodar aqui. Tem que ele está reclamando. Print jogada. Porcentagem I. Na verdade, eu tenho que colocar aqui jogada. Tá? Ponto e vírgula. Isso aí, porque eu troquei o nome. Tá? Tem que colocar aqui um... Isso. Tá? Então, eu vou imprimir a jogada. Jogada, qual é a jogada? Jogada igual a 1. Tá? O I, na verdade, eu não declarei, por isso que ele vai reclamar do I. Eu uso o I aqui embaixo. Jogada... Tem o I no for. Então tem que colocar aqui. Então, opa, está com o insert ligado. Então, jogada igual a 1, né? Vírgula, I. Então, faltou a variável I, que eu não tinha declarado, tem que ter declaração dela também. Então, build and run, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Jogada 1. Não foi suficiente, gastar o tempo aqui foi muito instantâneo. Então, 100 não é o suficiente para gastar tanto tempo assim. Vou colocar 1000. 1 segundo. Será que vai dar certo? 1000, ele faz isso aqui em milissegundos. Na minha máquina, acho que vai fazer mais rápido ainda. Eu vou colocar aqui 3 segundos. 3000. Não é 3 segundos, é 3000. Tá? Então eu poderia usar o... Eu prefiro fazer o for, porque, como eu falei para vocês, tem diferença entre o delay que usa no ambiente da plataforma do Windows e tem diferença entre o outro comando que é para o Linux. Tá certo? Então vamos lá. Build and run. Tá aqui. Mesmo milissegundo de novo. Não tem jeito, hein? 3000 é muito pouco. Será que ele está matando fora aqui? Vamos tirar esse loop aqui. E vamos colocar apenas vazio aqui. Será que ele nem chegou a executar o for? É possível que ele nem tenha executado o for. Tá? Então tá aqui. Vou deixar dessa forma aqui. Ó. Não tem absolutamente nada dentro do for, só para gastar tempo. Tá? Então eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Ok, 3000 é muita coisa, vamos começar com 100. Com 1000. Vamos ver se ele conta 1000 rapidinho. Build and run. Mesmo milissegundo ainda. A máquina é muito rápida. 10.000. Tudo no mesmo milissegundo. Vamos fazer um get char mesmo. Vamos desistir desse for aqui. E vamos fazer um get char, porque senão a minha máquina não vai deixar. Daí eu realmente gasto tempo, porque daí eu tenho que digitar um enter. Né? Então, ponto e vírgula. Então, essa aqui é para parar a tela. Né? Parar a tela aguardando um enter. Vou copiar essa mensagem para cá. Está aqui. E aí vamos, agora vai funcionar. Build and run. Sorteio do carro 1, 3, 2, 4. Olha lá, agora mudou. Agora não estão mais o carro 1, andou com 1, o outro 5. E assim por diante. Até que eles cheguem, na verdade, ó, estão empatando. Tudo depende da... Também, se você der 2 enters e não der tempo de mudar o relógio interno, ou ele pegou aquele mesmo sorteio, não vai ser eficiente. Né? Então, dado para carro 1 igual a 1, 5, agora está na verdade, e chegou no final da corrida, das 50 posições. Né?
Então, posição 1 igual a posição 1 tal, né? Então ele está incrementando a posição até que chega nos 50. Bom, como é que eu vou fazer então para representar, né, esse gráficozinho aqui com os carros correndo na pista? Tá? Então, em vez da gente colocar aqui, a gente pode colocar o dado, né, do carro 1, o dado do carro 2, tá? Posição 1, posição 2, e a gente pode, na verdade, desenhar esse tipo de coisa com o printf. Tá? Então, para desenhar o carro, eu vou usar aqui um comando for. Tá? Vou usar a nossa variável i auxiliar aqui, porque é para isso que eu estou usando ela, para trabalhar com for e assim por diante. Tá? Então, deixa eu até ver onde que eu usei ela a última vez. Nem apareceu aqui o i, está declarado, está lá. O i está declarado, está tudo certinho. Né? Então, eu vou fazer um for com i variando. Opa, com i, começando com posição 0. Tá? Enquanto i for menor que, vamos supor o seguinte, nós vamos escrever a posição no carro 1, né? Então o carro 1, na verdade, vai ser representado por um símbolo. Eu vou usar o símbolo hashtag e o arroba, tá? Então, né, o octothorpe, na verdade, é cerquilha, octopus, na verdade, não. Até deu um branco agora no outro nome lá, mas octothorpe é o nome do símbolozinho da cerquilha, um nome feio, né? Mas foi que quem inventou esse símbolo foi um cara chamado Jim Thorpe, e por isso que acabou ficando esse nome octothorpe, tá certo? Bom, o que nós temos que fazer agora então? Eu quero desenhar então os carrinhos na pista, né? Então eu vou fazer uma coisa meio rudimentar, apenas, já que eu estou vendo aqui os dados que estão sendo sorteados, apenas para ter uma visualização melhor da situação do jogo. Então, enquanto o i for igual a, né, o i vai começar com 0, enquanto o i for menor que posição, né, posição 1, enquanto o i for menor que posição 1, tá? E eu vou colocar aqui i mais, para incrementar. O que eu quero fazer? Eu quero que ele desenhe a pista. Ou seja, a pista, na verdade, vai começar na posição 0 até a posição 1, que é a posição onde ele está parado. Então ele vai desenhar, na verdade, o quanto andou esse carrinho. E como é que eu faço para desenhar o quanto andou? Eu vou fazer um printf aqui com um símbolozinho de tracinho. O tracinho vai ser, cada tracinho, na verdade, vai ser uma posição andada. Tá certo? Então eu preciso fazer um print também da posição inicial do carrinho, né? Então isso aqui, na verdade, então, quanto for menor ou igual a posição 1, e daí eu vou fazer um printf do... Vai imprimir vários carrinhos, tal, tá? Depois que ele sair do for, que ele vai fazer esse monte de tracinho, eu quero imprimir a posição do carro. Printf. Qual vai ser o primeiro carro? Carro hashtag, né? O segundo carro, carro arroba, né? Então eu vou escrever a posição do carro. Então isso aqui é o símbolo do carro 1. Símbolo do carro 1. Né? E vou fazer a mesma coisa agora para o carro 2. Então vou fazer um for também. Até a posição 2, ele está guardando a posição 1, posição 2. Ele está guardando isso, ele está acumulando. Eu vou fazer, então, vou pegar aqui, ó, Ctrl C, é a mesma coisa. Para o outro carro andar, é a mesma coisa. Então, até a posição 2. Posição 2, e mais, vou colocar lá, e o símbolo do carro 2 vai ser o arroba. Então, está aqui o arroba, né? E ele para, então, a tela, né?
Então, símbolo do carro 1, símbolo do carro 2. Então, ele vai imprimir tracinhos, né? Enquanto o I for igual a... Então, o I começa com 0, enquanto o I for menor que posição, né? I mais mais. Então, no início do jogo, então o I vale 0, I começa com 0, enquanto o I for menor que posição 1, então ele vai imprimir um tracinho. I começa com 0, imprime um tracinho, tá? Mas na verdade não precisaria imprimir o tracinho, né? Eu teria que colocar e começa com 0. Se o I, na verdade, se a posição 1 não for, ele vai fazer errado, na verdade. Ele vai colocar o arroba depois disso aqui, mas tudo bem. Vamos dar um build and run, ele vai fazer um pouco errado isso, mas já vai funcionar a contento aqui. Dado para o carro 1, 5. Dado para o carro 2, 6. Então ele andou lá, o carro 1 e o carro 2. Só que não mudou de linha, está tudo na mesma linha. Ele acabou juntando esse tipo de coisa. Tá? Então, não, depois do final que ele imprime isso aqui, eu tenho que dar um contra barra N. Contra barra N, contra barra N. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui contra barra N, contra barra N. Tá? Então, eu posso até fazer um printf aqui, carro 1, carro 2, assim por diante, mas... Né? Então, vamos lá. Build and run. Dado para carro 1. Tá? Então, igual a 3. Dado para o carro 2 igual a 5, e o carro 1 andou 3 posições, 1, 2, 3, na verdade ele teria que estar na terceira posição, né, mas ele começou, na verdade, aqui, tá, e esse carro 2 tem que andar 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5, então eles estão andando, está grudando aqui porque eu não fiz quebra de linha, né, então onde depois do dado para o carro 2, dado para o carro 2, eu tenho que quebrar mais linhas. Ele diz quanto que o dadinho rodou, né, quanto que ele marcou na posição, e, na verdade, né, já faz a jogada. Né, então, vamos lá, build and run, estou com a janela aberta aqui de execução, quando estiver aberta ele não deixa fazer outra coisa, vou dar um build and run aqui agora. Né, então, dado para o carro 1, 5, né, ele gosta do 5, dado para o carro 2, 3, então o carro 1 andou 5 posições, o carro 2 andou 3, só que é menos 1, né? Então, na verdade, quando você faz ele joga o dado, mais dado, posição 2. Ele vai imprimir isso aqui, vai ter que escrever do lado aqui mesmo, isso aqui no começo. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando eu jogo o dado, eu tenho que diminuir 1. Aqui ele vai marcar de 1 a 6. Marca o dado. Tá? Quanto que anda? A posição 1, mais dado, menos 1. Porque é o espaço que aquele mesmo símbolozinho está ocupando. Tá? Então, posição 2, isso aqui. Posição 1, é a mesma coisa, menos 1. Porque quando ele ocupa, ele está na primeira posição, posição 0, e assim por diante, menos que a posição começasse em 0. Mas, vamos dar um build and run e vocês vão entender. Né? Então, a posição do carro 1 é 5. Tá? Dado para o carro 2, 6. Ok. Muito bem. Então, o que acontece aí? Se eu colocar 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele está na posição 5. Agora está certo, porque eu tirei o menos 1 ali. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, está na posição 6. Né? Agora a gente pode ver qual é o carro que vai ganhar. Então, vamos lá.
Então vamos dar um dadinho de novo aqui. Jogada 1, né? Jogada 2, dado para o carro 1, 2, dado para o carro 2, 6. O carro 2 está andando bem mais agora, tá? E ele vai sorteando. Agora os dois andaram um só. 1, 2, carro. Eu tô desconfiado que o carro arroba é muito mais rápido que o carro hashtag. Então, o que vai acontecer? Jogada, carro para carro 3, 6, né? E ele está colocando as posições aqui. Jogada para o carro tal, né? Está colocando aqui. Carro 9, carro 10. Ah, jogada 10, desculpe. Não carro 10. Jogada 11, né? Jogada 12. Nossa, vai bastante jogada. 13, até chegar em 50, né? Ele está indo meio devagar. Vamos ver qual carro vai ganhar. É o que tudo indica. O carro arroba vai ganhar. E realmente ganhou. Tá? Chegou nas 50 posições aí. Então vai ter, se contar aqui, vai ter 50 posições. Tá certo? Então o jogo dá para melhorar a interface dele, mas é mais ou menos essa ideia que eu queria mostrar para vocês. E a gente continua então com o próximo jogo, em breve, que vai ser o Mastermind. Ok? Obrigado então e até breve.